Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira aqui nos estúdios do Universo CDH, também conhecidos como estúdios da Vibe Mundial. Eu sou o Léo Lousada, estou aqui hoje para a gente falar de contos de fadas, mas antes disso, se o seu sonho de princesa ir para o Peru, se o seu conto de fada vai ser realizado lá no Peru, a sua chance é agora e eu não poderia perder essa oportunidade. Em setembro agora de 2025, vamos explorar finalmente o Peru pelo CDH. A gente que já foi para Salem, para a Índia, para o Egito, para todos esses lugares, chegou a hora de conhecer aqui os nossos vizinhos peruanos, que tem um povo muito acolhedor, que tem uma culinária única no mundo, considerada uma das melhores culinárias do mundo, mas a gente não está indo só para esses prazeres sensoriais, a gente está indo também para conhecer a cultura incrível do povo Inca e dos povos pré-incas. A gente vai conhecer Lima, vai conhecer Cusco, né, que seria a capital dos povos incas, vai conhecer a famosa Machu Picchu, aí uma das 7 maravilhas do mundo moderno, mas a viagem vai além disso. Nosso grupo está indo com uma arqueóloga brasileira que trabalhou nas escavações arqueológicas do Peru e ela vai nos ajudar a guiar o nosso grupo, com os guias locais também, trazendo todo o conhecimento que ela tem. A Cássia, vocês já viram ela aqui também no canal sendo entrevistada. Nós vamos conhecer as famosas pirâmides, que são de civilizações pré-incas, são as chamadas Huacas, como a Huaca del Sol, Huaca del Lua. A gente vai conhecer essas Huacas incríveis lá, entender um pouco da função delas para esses povos. São 14 dias de viagem, a gente vai conhecer bastante coisa do Peru, vai fugir um pouco também, né? Não vai fazer só o que é turístico tradicional. A gente já tem aí uma palestra combinada com um xamã peruano mundialmente conhecido. A gente vai ter também vivências xamânicas com pueblos peruanos lá e com povos originários do Peru. Então não vai ser só uma viagem para você ir lá e conhecer coisas tradicionais. A gente vai sair um pouco do tradicional também, vai conhecer lugares incríveis, pessoas incríveis. Então é a sua oportunidade de fazer uma viagem única, que você não vai conseguir fazer com qualquer agência de viagem, e ainda mais uma viagem que você vai ter ali todo um contexto de autoconhecimento, tem sempre aquele tempero que o CDH traz para ir além daquilo que é explicado, é falado. A gente vai trazer coisas muito interessantes, vão ter umas vivências xamânicas lá também, então fica o convite para você. A gente embarca dia 6 de setembro, e se você quiser mais informações, universocdh.com.br, lá a gente tem uma aba de viagens, clica lá, vai estar o Egito e o Peru, clica no Peru. Lá no Peru a gente vai ter todo o roteiro super detalhado do que esse Peru vai proporcionar para vocês nessa viagem. Então fica a dica para vocês, a viagem vai ser em setembro, a gente tem acho que 8 vagas agora, então corram para não perderem a oportunidade de fazer essa viagem. Não sei quando que a gente vai voltar de novo no Peru, então aproveitem para a gente fazer essa viagem única e super organizada e pensando nos mínimos detalhes para trazer uma vivência única nesse país incrível. Recado dado. Se você quiser, então, viver esse contos de fada, a hora é agora, vamos lá conhecer o Peru. Mas já que a gente vai falar de contos de fada, hoje é um dia especial, estou aqui com uma convidada que já esteve aqui no canal, e que da outra vez que a gente falou sobre isso, ela sugeriu, Léo, quando eu voltar a gente poderia falar de contos de fada, que acho que vai ser uma abordagem muito legal. E eu falei, óbvio, vamos fazer isso com certeza. E não é só isso, né? A ideia aqui, estamos construindo planos para dominar o mundo, e dentro desses planos para dominar o mundo, assim, tal qual o Pink Cérebro, teremos agora toda a última quarta-feira do mês, ela vai estar aqui comigo, para falar de certos assuntos que a gente já combinou as pautas, vai estar comigo na rádio também e aqui no podcast. Então ela vai se tornar uma figura habitual aqui, vai se tornar uma co-host comigo sempre na quarta-feira. Talvez em alguns momentos não seja só eu e ela, talvez a gente tenha mais um convidado aqui que ela vai me ajudar a entrevistar. Enfim, muitos projetos, muitas ideias, muitos temas. Então, sem mais delongas, para a gente iniciar nosso papo de hoje, ela que é doutora, ela que é professora da Casa do Saber, ela que é professora, ela que dá cursos, ela que é psicanalista, ela que trabalha com o Sagrado Feminino, ela que tem livros publicados sobre isso. Com vocês, eu quero ouvir daqui do estúdio, mesmo com isolamento acústico, a salva de palmas para a professora Júlia Miara.
Obrigada, querido. Nossa, depois dessa apresentação maravilhosa, não sei nem o que dizer, gente. Boa noite a todos de vocês. É um prazer estar de novo aqui no canal. Eu acho que a gente tem, eu acho não, tenho certeza, a gente estava aqui conversando antes de começar. A gente tem muito assunto, a gente tem muita coisa para contar, muita coisa para conversar, muita magia para fazer. Estou muito animada e muito honrada de estar aqui. Obrigada pela recepção maravilhosa. A gente se orgulha aqui de ter as melhores apresentações de todo o YouTube. Vamos lá, a gente vai falar de contos de fada hoje. E antes da gente entrar na parte mais profunda dos contos de fada e começar a analisar, talvez trazer alguns aqui pra gente fazer essa análise, eu quero entrar já num tema que a gente estava conversando um pouco antes aqui, que é a história... Agora, no dia 20 de março, estreou o filme da Branca de Neve. Eu não assisti, você também não assistiu ainda, mas a gente estava comentando um pouco sobre isso. O filme, ele foi, de alguma forma, ressignificado. A ideia de trazer a Branca de Neve para um papel de alguém que é herdeira do trono, que teria, então, direito daquele trono. Então, a ideia ali, ela se foca mais nessa ideia de ser uma herdeira que está tentando buscar de novo o valor dela e o reconhecimento da realeza dela. Claro que isso tudo é muito simbólico também, mas a atriz que faz a Branca de Neve, ela várias vezes em entrevistas, ela disse que essa Branca de Neve ia ser muito diferente da Branca de Neve de 1937. Que ela não ia estar esperando o Príncipe Encantado, que ela ia estar lutando pelo poder dela. E aí... o filme está sofrendo muitas críticas por uma série de questões, atuações, algumas escolhas ali acho que de roteiro, algumas coisas assim. Mas acho que no fundo, o principal ataque que o filme está sofrendo é essa reinvenção da Branca de Neve. E aí, isso é um ponto que eu queria conversar com você. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um cerne simbólico daquele mito, a gente também tem o mito, ele precisa passar por uma reinvenção para ele também falar com as pessoas modernas. Imaginando que é realmente isso que acontece no filme, 2 aqui que não assistiram, mas li muito sobre o que está acontecendo. O que você acha dessas ressignificações dos mitos? Elas perdem a essência delas ou são necessárias para que a gente se adapte ao mundo que está sempre mudando? Essa é uma questão... polêmica, né? E eu acho que a gente pode abordá-la por vários lugares diferentes. E, bom, né, reforçando, eu não vi o filme, você não viu o filme, então nós não estamos falando sobre o filme, estamos falando sobre a ressignificação dessas histórias, né? O que isso significa. E por um lado, vamos começar passando um pano? Vamos começar falando assim, o que tem de bom para falar, né? Eu acho que, por um lado, qualquer história, religião, mito, narrativa, o que quer que seja, que esteja vivo, né, que toque as nossas almas, vai passar por um processo de ressignificação. Isso é inevitável. Se está vivo, está em transformação. A natureza da vida é o movimento. Né? A natureza da vida é o fluxo, é o movimento. Então, se nós temos histórias, mitos, narrativas, contos de fadas, folclores, enfim, vivos, eles vão ser interpretados de novo a cada geração e a cada um que entrar em contato com aquela história. Né? Então, por um lado, né, se o espírito do nosso tempo, digamos assim, demanda que a Branca de Neve não precisa ser salva pelo príncipe, ou não vai fazer a cama e a torta e limpar a casa dos seus queridos 7 companheiros na floresta, né? Ok, eu acho que existe um valor nessa dinâmica, que é o valor do estilingue, sabe? Essa ideia do estilingue. Tem algo que foi muito puxado para um lugar, que foi um confinamento numa função muito específica, né, num lugar ali muito limitado, e que agora a produção da indústria da cultura, né, a serviço de, enfim, né, do que quer que seja, do espírito do tempo, talvez, está rebatendo isso. Então, as princesas não precisam de príncipe nenhum, a Branca de Neve não vai receber um beijo morta de um príncipe, ela está inconsciente. Isso é muito bizarro, né? Ela não vai arrumar a casa do pessoal, ela não vai fazer nada disso, né? Então, acho que tem algo de interessante. Eu acho que a gente pode, assim, abordar essas diferenças com curiosidade. Né? A gente não precisa se armar. Em vez de preconceito. Eu acho que a gente pode abordar com curiosidade, porque tem alguma coisa pra gente ali. Tem alguma coisa que está nos informando. Mas, por outro lado, né, quando a gente fala de movimento, beleza, a gente está vivo.
vivo. Se a gente está vivo, a gente está se movendo, né? Se a gente está se movendo, que maravilha. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que algo permaneça. A essência daquilo. É importante, né, que exista um uno que sobreviva à corrupção do múltiplo. Uhum. Porque senão descaracteriza. Né? Descaracteriza. Então, o que a gente pode se perguntar? A gente pode se perguntar a mensagem fundamental, oculta, misteriosa, assim, simbólica, aquilo que diz respeito não apenas à narrativa, aos preconceitos do tempo, à cultura do tempo, à linguagem, aos papéis de gênero, mas a mensagem ali emocional, espiritual, psicológica daquela história está preservada? E aí eu acho que essa é a boa pergunta. Porque, vamos fazer uma comparação. Bora. A gente estava falando disso no programa. Se o mito perde a essência, não é muito parecido quando a religião perde a essência dela e ela vira um erro de tradução atrás do outro, e isso começa a se tornar um dogma mais preconceituoso, por exemplo, um dos caminhos, né? Mais preconceituoso do que realmente trazer aquela lição que precisa. Se o mito perde isso, talvez se o filme, né? De novo, a gente está tratando só uma questão de ressignificação de mito independente do filme. Se o mito perde a essência dele, ele não pode se tornar uma coisa... em vez de ser alguma coisa alegórica, se tornar uma coisa literal e aí acabar perdendo toda a magia que tem ali por trás? Eu acho que perder a essência é uma coisa, né? Mas muitas vezes os contos de fadas, as fábulas, na verdade mais as fábulas do que os contos de fadas, eles exigem uma lição. Eles exigem uma moralidade. Eles exigem uma conclusão daquilo, né? Eu acho, inclusive, que os contos de fadas, eles não são determinados pela moralidade, pela lição. Muitas vezes, os personagens principais morrem de maneiras trágicas e, assim, nos contos originais, pelo menos, e nenhuma lição é tirada daquilo, a não ser que a fada, ou o fato, né? O fato, a palavra fato, que é a ideia de destino, se cumpriu. E, às vezes, o destino é trágico. Né? Mas a ideia de fábula, ela exige um aprendizado, tem uma lição ali a ser aprendida. Às vezes a lição muda, e se a lição muda, tá tudo bem, eu acho, me parece. Se a lição muda, está tudo bem, porque a lição é da ordem da moral. Né? Mas é a essência do mito, a essência da história, a essência do conto de fada. Isso precisa ser preservado. E aí a gente pode se perguntar, qual é a essência da Branca de Neve? Será que a essência da Branca de Neve é ela ser branca? É uma questão complicada que apareceu aí, do casting, né? Da escolha da atriz. Pra mim, não passa por aí. Eu acho que a Branca de Neve não precisa ser branca. Porque, na verdade, esse nome remete a um processo alquímico que é o albedo. Exato. É uma outra história, né? Exato. Não é uma questão étnico-racial. A Branca de Neve, ela é ingênua. Ela é pura. Ela é luminosa. Ela é a folha em branco. Né? Ela está ali numa situação para ser transformada ainda. Ela vai passar por um processo de transformação. Então, se colocam um casting ali e a Branca de Neve não é uma atriz étnico-racialmente branca, para mim, pelo menos, está tudo bem. Não impacta. Porque a dimensão simbólica está preservada se a personagem preserva essas características. Essa dimensão simbólica é mais moral do que física, né? Pois é. É o que ela representa. E é muito legal quando a gente pega a galera tá falando, os caras estragaram. A gente não viu, tá? A gente tá discutindo. A gente tá louca pra ver, mas... a gente tá discutindo ressignificar histórias, exato, não o filme. Não o filme não em a si. validade do filme. Mas assim, pegando quem tá falando, então eu vou pegar lá um comentário na internet. Os caras estragaram a Branca de Neve. E aí o que eu quero lembrar pra essas pessoas? Que antes da Disney fazer o filme de 1937, que é a primeira animação, o primeiro longa-metragem, tem toda uma história, né? Esse filme salvou a Disney, porque a Disney não era nada até ali, foi o que, né, levantou a Disney pro império que a Disney é hoje. Antes disso, a gente tem muitas versões de Branca de Neve. A gente tem a versão alquímica, de que ela sai da torre, é a princesa que é o potencial criativo, que sai da torre, entra numa floresta, que representa o processo de iniciação. Então ela sai do negredo, que é o primeiro estágio, que é o de calcinação, perdão, que é quando você queima algo que é velho para que você possa ser puro de novo. Então ela se torna a Branca de Neve. E aí ela vai trabalhar com os 7 planetas, cada um dos anões, né, estão ligados a um defeito capital, que na verdade para polir, e eles trabalham com pedras preciosas para polir, e no final ela se junta com um aspecto
do casamento alquímico, que seria o príncipe. Então, na verdade, não é que o príncipe salva ela, mas ele é o casamento alquímico acontecendo dos dois aspectos, e aí ela se torna a rainha do reino. Em alguns, ainda mais antigos, ela tá morta quando ela come a maçã, porque ela engasgou com a maçã e ela tá com a maçã presa. E aí, tirem as crianças da sala, numa dessas versões, o príncipe, no ato sexual com ela, desengasga ela. Só que ela tá morta ali na gaiola de vidro. Quer dizer, a Disney já fez uma ressignificação, porque não ia dar pra colocar isso pra criança assistir, né? Claro. É exatamente isso, né? A gente está tentando investigar qual é a essência, o significado fundamental dessa história. Aham. E o que precisa ser preservado, né? Muitas coisas podem ser transformadas. Muitas coisas vão ser transformadas necessariamente. A gente pode espernear, a gente pode não gostar, mas enquanto estivermos vivos e as histórias estiverem vivas em nós, elas vão transformar, elas vão se transformar. Mas o que tem de essencial nesse mito? Talvez a dimensão mais fundamental desse mito seja a ideia alquímica que ela passa, que precisa ser preservada, seja a ideia do encontro de uma potência criativa que precisa encontrar uma potência ali ativa, né, para poder colocá-la No mundo. transformá-la e colocá-la na matéria, materializá-la. E isso vai ser representado pela Branca de Neve, pelo príncipe, por esse encontro, por esse desafio da morte. A história da Branca de Neve é a história da vitória da vida sobre a morte também, né? Ela vai falar sobre isso. Então, o que me parece nesse mito e nesse conto de fadas e em qualquer outro? Para mim, gente, meus 2 centavos. Pode transformar. Transforma o que quiser, mas mantém, né, essa sabedoria universal, né? O que precisa ter ali? A dimensão alquímica. O que precisa ter? Precisa ter o processo do encontro dessa potência criativa com a capacidade de realizar essa potência criativa, né? E essa manifestação. Essa é uma maneira de ler o conto de fadas, ler o mito. E eu acho que essa é uma maneira, talvez, que mais dialogue com a dimensão do mistério. Mas, posso aqui trazer uma provocação? Lógico. Temos outras maneiras também de ler essa história. Por exemplo, né? E não só essa história, mas assim, falando em contos de fadas do geral também, pra gente não ficar apenas preso na Branca de Neve. Existe um momento, digamos assim, se a gente for compor uma história dos contos de fadas, que nós não temos princesas destronadas perversamente pelas suas madrastas mais que querem o seu trono. Nós não temos uma disputa pelo lugar da realeza, da aristocracia, ainda que a realeza possa ser entendida na dimensão simbólica, né? Mas tem momentos em que os contos de fadas eles são permeados por criaturas mágicas, seres da floresta, animais fantásticos, e nós não temos um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa fazendo figuração. É verdade. Então, assim, o que isso me informa, né? Existem maneiras diferentes em um lugar, né, em um momento da produção simbólica, em que os contos de fadas fazem sentido, porque existe na história, no espírito do tempo, na dimensão sociológica e civilizacional, uma valorização da vassalagem, da aristocracia, né, dessa organização política da sociedade. O que todo mundo precisa ser é rei. O que eu queria ser quando eu era criança era a princesa que não sabia que era princesa, descobri a minha realeza. Mas em um momento, né, em que os campesinos estavam lá contando histórias sobre raposas mágicas e magos na floresta e bruxas e lobos devoradores e animais e seres encantados que não dizem respeito exatamente a essa diferença de classe. Sobre o que é isso? Qual é a dimensão essencial dessas histórias? Quando a gente olha para o mito nessa ótica, a gente pode perceber que talvez o ser humano ele tenha a necessidade de ter o modelo da realeza, não do rei, rainha tradicional que a gente está acostumado, né? Mas no sentido de se tornar nobre. E aí a nobreza como uma virtude de expressar no mundo aquilo que é o seu essencial. Isso que a gente fala muito na alquimia, né? O nobre ele se torna não o dono ou de um título que é dado por alguém, ele não representa. Não, o nobre ele pode ser até o camponês. Mas acho que quando a gente olha para esse tipo de conto de fada, que tem um lobo mau, que tem um Pégaso,
que tem algumas criaturas, por exemplo, assim, eu acho que isso é uma necessidade do ser humano de não representar só a virtude da nobreza, mas de representar também o instinto, quando ele fala do lobo mau. Perfeito. Então, aquele instinto selvagem que está dentro dele, que ele sente aquilo e que ele coloca aquilo de uma maneira simbólica. Acho que, no fundo, a mitologia tem esse palco, né, de dar espaço para esses personagens, mas os contos de fada, eles também são uma forma de expressão das questões humanas, aí pegando um gancho até no que você falou, para no final ensinar uma moral. Falar, olha, bacana, legal, mas o que eu faço com isso? Tipo, Pedro e o Lobo, né? Uma baita de uma moral. Ó, se você ficar abusando demais, uma hora as pessoas não vão mais acreditar em você. Vamos pegar a Chapeuzinho Vermelho, que é um conto bem famoso, né? Que ela tá indo levar lá as coisas pra avó dela e o Lobo Mau tá no caminho ali, come a avó dela, se passa pela avó dela e tudo. E na tradição original, quem é o Lobo Mau é a Chapeuzinho. Ela que tem essa dualidade da pureza e da licantropia, que é o instinto. O que você pode falar sobre essa coisa desse feminino retratado como a pureza, com o negócio vermelho, mas também ao mesmo tempo com instinto? O que a gente consegue tirar desse suco? É um sucão, né? Eu acho que assim, a gente precisa levar em consideração que em algum momento, né, quando a gente fala de narrativas encantadas, narrativas mágicas, o feminino em tempos diferentes ocupou lugares diferentes. Mas a partir do que a gente pode enquadrar aqui como a consolidação dos afetos ou do etos patriarcal, a gente está falando que não fala grego, mas fala, né? Mas esse etos patriarcal, o feminino ele fica de certa forma limitado, né? Em duas formas, em uma expressão ali mais ou menos contida, constrita, né? O que o feminino pode ser? A criança, a ingênua, a mocinha, a virginal, a princesa, a encastelada, né? Ela pode ser tudo isso, ou, por outro lado, a selvagem. A gente adora hoje em dia falar, né? Da mulher selvagem, aquela coisa que toda. Corre com os lobos. O corre com os lobos, né? E o lobo mau, nosso amigão, não é mesmo? Mas pode ser a selvagem, a bruxa, a feiticeira, a insubmissa, né? Esse aspecto que, de novo, trazendo a metáfora do estilingue, ele parece vir com tanta força, com tanta violência, de alguma forma, para dar conta, né, de responder a esse confinamento nesse lugar puro, virginal, infantil, infantilizado, frágil, tudo isso, né? Então, assim, a Chapeuzinho Vermelho, de novo, existem várias maneiras de ler esse conto de fadas, de interpretar, mas, assim, num primeiro momento, né, eu acho que a gente pode ler como a história de uma maturidade, de um processo de individuação, para pegar aí a psicologia analítica, processo de individuação de uma figura feminina. Tem muita gente que lê ali o processo da menarca, da menstruação, do início da vida sexual. Por causa do chapéu vermelho, do chapéu vermelho, né? O vermelho como uma cor simbólica, de sair da casa da mãe, né? E ir para a floresta escura, essa floresta que abriga o quê? Criaturas selvagens. Então, por esse lado, a gente pode ver o lobo, esse lobo externo ou esse lobo interno, de várias formas diferentes. O lobo externo, numa primeira leitura, ele é o predador, ele é a masculinidade tóxica, ele é aquilo que ameaça a figura virginal que pela estrada fora vai bem sozinha levar os docinhos para a vovozinha, né? Mas quando a Chapeuzinho Vermelho, em versões mais antigas, mais fundamentais, ela é a própria manifestação do lobo, aí fica mais interessante. Porque a gente tem um movimento de rebelião. E essa rebelião é interna. A gente poderia chamar essa rebelião de sombra. Ela está se havendo com as sombras dela, com a parte predatória dela. Podemos, tudo bem. Mas e daí? Né? É ruim? É mal? Ou será que é só um processo de integração? Né? Ela vai lá devorar a vovozinha para deitar na cama com o lobo? Qual é a função dessa Chapeuzinho que é ao mesmo tempo Core e Perséfone? Que ela é ao mesmo tempo instinto,
poder. A figura do lobo é uma figura muito poderosa, né? Iconograficamente, assim, não conheço uma cultura que trate o lobo como um animal um cachorrinho. bobinho. Não é, Não, né? sempre É tem um sempre um poder. mestre, é ou um mestre, ou um predador, ou um professor, mas sempre tem alguma dimensão de poder. Se essa figura sair de dentro da Chapeuzinho, estamos falando, né, de um processo de maturidade emocional, espiritual, de caminho da individuação, de empoderamento, como você quiser chamar. Mas colocar o lobo dentro da própria Chapeuzinho me parece mais interessante do que vê-lo como uma ameaça externa, do qual ela é vítima apenas. Aham. E é legal isso, pensando nessa iconografia da capa vermelha, né? Você trouxe a questão da menarca, da menstruação, do vermelho como o sangue, a vida. E quase e normalmente nos contos, né, a floresta vai sempre representar o processo de iniciação. Então a Branca de Neve, para encontrar os anões, ela passa pela floresta. A Chapeuzinho, ela tá caminhando pela floresta. O Pedro e o lobo vem da floresta. A floresta é sempre esse aspecto do inconsciente, do desconhecido, que tem a capacidade de promover a mudança. E aí, me parece assim, né, a Chapeuzinho, ela tá carregando com ela essa inocência, mas ela já carrega o signo da mudança, que é a cor vermelha. E aí o lobo vem, se apresenta como esse instinto que parece que vem com a mudança, e depois vai lá e se deita na cama, né, no lugar da avó, para tentar... Que é a matriarca, Que né? é isso, que é a ancestralidade do feminino. Exato, que já é a maturidade que está no fim da estrada, né? É a matrilinearidade. A gente poderia dizer, indo além até, que esse processo da Chapeuzinho é um processo de transformação também sexual, de que ela está descobrindo a sexualidade dela e que esse lobo são os instintos aparecendo? Eu acho que sim, porque, de novo, né? Eu acho que a gente pode tratar isso de maneiras diferentes. Então, vai depender das premissas que a gente vai passar. A gente pode pensar, e seria completamente coerente, pensar o lobo como um predador sexual e uma figura de violência masculina e masculinidade tóxica. Mas ele também pode ser interpretado como essa parte instintiva, né? Que vai, de alguma forma, se ocupar, né? Vai ocupar um espaço. A gente tem o quê? A gente tem o triunvirato, a gente tem a Santíssima Trindade da deusa na história da Chapeuzinho Vermelho. É a mãe, né? É a avó, a mãe e a filha. E quando o lobo se deita na cama da avó e ele devora a avó, ele ocupa esse lugar, ele convida a Chapeuzinho, se a gente for por essa interpretação, ele convida a Chapeuzinho a ocupar o lugar de matriarca. Né? Então, assim, essa criança, se a gente for entender o capuz vermelho, o chapéu vermelho, como uma iniciação biológica na esfera da sexualidade, na esfera da produção e reprodução da vida, da reprodutividade, etc., etc., né? Da fertilidade dos corpos, o lobo, ele tá lá mostrando, ele é quase o destino trágico, entende? Ele tá mostrando o que é inegociável, né? Ele se apresenta, né, como algo da ordem do destino que vem da floresta, né, que vem dessa escuridão, desse inconsciente, e ele poderia muito bem se sentar no trono, mas ele se deita na cama. Né? Isso também é simbólico. Né? Então a gente está falando da esfera da sexualidade, e para que a Chapeuzinho Vermelho entre nesse processo, né, de emancipação sexual, de se separar da mãe, né, de ocupar o lugar de matriarca, né, para que ela consiga fazer isso, algo tem que morrer, porque o lobo também devora. Né? O lobo, ele também pode ser entendido como uma metáfora do tempo que devora todos nós. E no seu processo, né, de devorar e deglutinar e incorporar, né, antropofágico, ele faz com que a gente amadureça. Prontos ou não, o planeta gira, os anos passam, a gente fica mais velho e os desafios se apresentam tais como são. E não como a gente gostaria que eles fossem. Muito bom isso. A gente conseguiria fazer, além das... A gente está fazendo uma leitura alquímica, simbólica, continuando, aproveitando que a gente está dissecando aqui a Chapeuzinho Vermelho, a gente conseguiria fazer também associações desses aspectos desse conto de fada, e dos outros, obviamente, mas desse agora, com aspectos da nossa psique.
O que seria a minha Chapeuzinho Vermelho? O que seria o meu Lobo Mau? Como é que eles conversam dentro da minha mente? Sacanagem. Olha só. Olha só, vou precisar fazer uma revelação aqui. Nesse sentido, acho que eu sou um pouquinho freudiana. No sentido de que o significado do sonho é do sonhador. Né? Mas vamos lá, não, mas eu vou aceitar o desafio. Eu vou aceitar o desafio, porque parece que a gente está falando muito assim. A Chapeuzinho, ela é um grande símbolo da individuação feminina, se a gente for pensar assim, dentro de um contexto mais junguiano, mas se a gente for pensar assim, puxa, todos nós temos uma Chapeuzinho, né? Vamos tentar fazer isso? Todos nós temos uma Chapeuzinho? Então, o que todos nós temos, né? Todos nós temos, né, um desejo, né, irracível de entrar na floresta escura. Olha aí, isso é legal. Né? Eu acho que todos nós desejamos, eu não sei vocês, eu desejo muito a floresta escura. Eu amo a floresta escura, gente. É a curiosidade que move, né? Nossa, e assim, e aí a gente vai pensar a Chapeuzinho, a gente tá fazendo um processo aqui de secar o conto, né? Então vamos lá. A Chapeuzinho é uma personagem. O lobo é uma personagem, a avó é uma personagem, a mãe é uma personagem. A floresta é uma personagem. O que é a floresta, né? A floresta, a gente se acostumou a pensar na floresta como um lugar, herdeiros, inclusive, dos contos de fadas da modernidade, do começo da modernidade. Nós nos acostumamos a pensar na floresta como um lugar sombrio, perigoso, que o lobo é besta, é fera, que a gente vai encontrar o quê? Serpentes e escorpiões. Amo todos. Amo lobo, serpente e escorpião. Né? Mas a gente vai encontrar o quê? Bestas selvagens, monstros. A gente vai encontrar a escuridão na floresta escura, né? Isso é uma produção... Vou trazer um pouquinho de sociologia, vou trazer, tá? Isso é uma produção do fim do medievo, né, que diz respeito a um processo histórico chamado os cercamentos das terras. Então, a gente tem... Vou rapidinho, tá? Eu não quero dar aula de história aqui, mas assim, rapidinho, só pra gente entender o que eu quero dizer, né, eu acho que o que tá rolando? Teve um momento, né, por muito tempo, desde a Antiguidade até a Idade Média, que... as populações campesinas, que é todos nós, gente, a maioria de nós, tá? A gente fazia o quê? A gente cultuava, olha que ato falho bom, a gente cultivava, mas também cultuava a terra, né? E a gente ia pra... Só que a terra era do senhor, a terra era do senhor feudal. Mas a floresta... A floresta não. A floresta era uma terra comunal. Então a gente ia pra floresta para ser livre. A gente ia pra floresta para fazer fogueira, para fazer festa, para conversar, para fazer rebelião, para namorar, para fazer rituais, para adorar os deuses que a gente adorava antes do imperialismo cristão. Então a gente ia para a floresta fazer muitas coisas interessantes. Só que essas florestas que eram... A gente ia para a floresta para caçar também. A caça virou algo da aristocracia. A caça foi proibida para o campesinato. Né? Você vai ver Downton Abbey, não sei se eu posso falar o nome de série aqui. Vai ver as séries aí, você vê o que? A aristocracia caçando. Por quê? Porque proibiram os campesinos de caçar. Então também era fonte de nutrição. Todos os sabás, todos os rituais eram feitos na floresta, eram feitos próximos de corpos de água natural. Enfim, a floresta era um lugar de liberdade e comunhão, né? Essa floresta foi transformada por uma propaganda, né? Uma propaganda e um processo violento, estou falando aqui de Europa medieval, final do medievo principalmente, de cercamento de terras. Então essas terras que eram nossas, eu estou me considerando vivendo lá, né? Essas terras que eram nossas, nós fomos expulsos dessas terras. Né? E lá nós fazíamos os nossos sabás, né? Então fomos expulsos. E aí começou a ter uma grande propaganda, né? na literatura não, né? Mas no folclore do medievo, que era o quê? A floresta é perigosa. Proibida. A floresta é proibida. Mas foi um tiro no pé, sabe, Léo? Porque assim... A floresta que era nosso lugar comunal, quem se sente atraído pela natureza, assim, por essência, sabe do que eu tô falando. A gente é chamado pelo mato, né? Mas ser proibido, não é que também é legal? Não é que também nos convoca,
né? Para quem tem essa pesquisa de si mesmo, esse senso de aventura, esse desejo alquímico, esse desejo de transformação, a floresta nos convoca. Então, com o lobo mau, sendo lobo, nós ou o outro, sendo bom ou mal, sendo moralizado ou não, é um convite. É o convite do mistério. Né? E a gente põe a nossa capa, porque a capa vermelha a gente interpretou aqui como a menstruação, a sexualidade e tal, mas a gente pode ter um significado mais universal da capa. A capa é a nossa identidade. Né? Por que a gente chama Chapeuzinho de Vermelho de Chapeuzinho Vermelho? Por conta da sua capa, a gente não sabe o nome dela. Verdade. Né? Então, é o seu processo de afirmar a sua identidade. Né? E ela vai atravessar essa floresta, que é um mistério, mas é um mistério familiar. É um mistério que a convoca. E ela vai interagir com esse lobo, que a seduz, que agride, que é ela, que não é. Mas não importa, porque ele é a dimensão do desafio que se coloca para chegar com pães e frutos e flores e doces. As oferendas. Oferendas, fertilidade, docilidade, abundância na casa da bruxa. A avó, o que a avózinha dela tá fazendo no meio numa cabaninha no meio da floresta? Ela é a bruxa do João e Maria. É a bruxa. E quem é a bruxa, né? É a nossa ancestralidade. É aquilo que ficou ali, né? Que ficou ali que a gente precisa resgatar. Então, eu acho que sim, que o conto da Chapeuzinho é muito feminino e, ao mesmo tempo, ele também é universal. Ele é particular e universal ao mesmo tempo. Assim como todo bom conto de fadas. O bom conto de fadas serve para todos nós. E a boa leitura, quanto mais múltipla, digamos assim, quanto mais leituras a gente consiga fazer, melhor pra gente. Acho que isso tem tudo a ver com uma pergunta que o Everton fez aqui. Ele fala assim: em essência, o mito e contos de fada mostram um universo de crescimento interno que reflete o amadurecimento do ser humano. Então, agora vem a pergunta. Todo o universo mostrado é uma única pessoa em diversas facetas? Uma pergunta hermética aqui, quase. Não existe... A separação é uma ilusão. Então é como se ele estivesse dizendo... Acho que um pouco do Campbell fala, né? De que a gente tem um monomito, né? Com a história do... Eu acho que no fundo, a gente tem alguns mitos, pegando o gancho do que você falou, que são universais, que eles estão falando da humanidade... E que aí, no caso, sim, esse universo que é mostrado dentro da fábula, do mito, ele está falando de um ser humano, como se fosse um ser humano primordial, que o exemplo ali do que é vivido, ele acaba servindo para todos os seres humanos, como todas as facetas da humanidade pudessem se enxergar naquele mito. Mesmo um mito, às vezes, muito voltado para uma imagem masculina ou para uma imagem feminina, você acha que isso pode ser replicado também? Eu acho que depende um pouco... Depende muito. De qual é o mito? Depende muito de qual é o mito, depende muito do nosso tempo, depende muito de onde nós estamos na nossa trajetória. Porque, veja só, os mitos, eles podem sim ser universais e eles podem, ao mesmo tempo, serem universais e particulares. O que isso significa? Ao mesmo tempo que um mito pode ter uma mensagem universal que... Qualquer um que se dispõe a interagir de coração aberto com aquele mito vai sair transformado. Então, ao mesmo tempo em que isso é possível, o conto de fadas tem muito esse propósito, ele foi criado por alguém ou alguéns em algum momento e ele vai transparecer os estereótipos, os preconceitos, os valores, a moralidade daquela época, daquela sociedade. Então, a gente volta para o problema do começo da nossa discussão. Se a gente está combatendo um valor que a gente considera violento, ultrapassado, né, o que quer que seja, conservador, eu acho natural que a gente tenda a rejeitar um mito ou querer reescrevê-lo. Né? Mas, dito isso, né, também me parece que quanto mais flexível a gente fica, né, quanto mais maduro nesse sentido, quanto mais a gente consegue, ao mesmo tempo, se aliar a pautas, se aliar a valores, se aliar a lutas, mas também entender, né? É um exercício de flexibilidade mesmo, de empatia, né? A gente não entrar numa... A gente estava falando disso no programa da rádio agora, né? De ver um mal absoluto no outro, mas de ver a dimensão perversa completa no outro. Então, eu acho, por exemplo, que eu tenho muito, né, para mim...
em aprender com uma figura tal como Hércules, né? Um herói, assim, um heróizão, né? Eu tenho muito, assim, eu amo Hércules. Eu acho Hércules, assim, quanto mais eu estudo Hércules, mais incrível ele me parece. Legal. Agora, talvez num primeiro momento, eu fique mais afim de estudar as Amazonas. Uhum. Né? E eu acho que os dois processos são válidos. Eles fazem parte, né, de um movimento de compensação, de fluxo, de múltiplo e de uno, que faz parte da trajetória, das nossas trajetórias particulares, faz parte da trajetória da nossa cultura, da nossa civilização. O que não dá é para pesar muito para um lado. Então, acho que a gente tem que fazer o esforço, fazer esse esforço. Se tem alguma coisa incomodando a gente ali, está incomodando por quê? Será que nos informa algo? Se é uma coisa muito bacana pra gente, ou alguma coisa que a gente gostaria de ressaltar, então vamos ressaltar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que tudo é material de pesquisa, sabe, Léo? Boa, boa. Dentro dos contos de fadas, a gente falou aqui agora da Branca de Neve, falou da Chapeuzinho Vermelho. Em geral, esses contos, de alguma forma, a partir dos seus... as suas versões mais antigas, ou sei lá, a partir em alguns casos dos irmãos Grimm, enfim, a partir desses momentos, a gente começou a ter essas releituras. Muitos deles estão hoje em desenhos animados, em filmes, em produção cultural, mas fogem muito normalmente daquela estrutura inicial. Os contos de fadas, alguns deles têm essa coisa do trágico, às vezes até do cruel, que não tem final feliz, né? A Bela e a Fera é um conto tão antigo que está falando, né, de uma mulher lá que tem que tomar cuidado de se envolver com um cara, e a gente tá falando de um conto que eu andei lendo esses dias, ele é quase pré-histórico, no sentido de que a gente tem registros, talvez de oralidade que sejam anteriores até a própria registro da escrita. Então pré-históricos, por que não? E provavelmente a gente perdeu muito deles, né? Ou eles foram sendo adaptados para isso hoje. Tem algum conto de fadas que é o teu preferido, que é aquele que você olha e fala, putz, isso aqui é o diamante dos contos de fada? Eu não diria que é o meu preferido, mas eu vou... É porque isso muda. Justo. Muda. Eu poderia falar, nossa, tanta coisa, Barba Azul, enfim. Mas eu acho que eu vou trazer o que está mais na minha cabeça pela dimensão da sua tragicidade, que é a Pequena Sereia. Olha, verdade. Esse tem um lado ali que a Disney escondeu desse conto. Ela escondeu todos os lados, né? Ela escondeu todos os lados, assim. E aí eu vou fazer um pouco coro com você, correndo o risco de soar trevozinha, mas muitos contos de fadas, muitos deles passaram por um processo de ressignificação para que eles fossem mais palatáveis para as crianças, e tá tudo bem, mas eles não eram para as crianças. Eles eram contos que traziam muito a dimensão do trágico. E o que eu tô chamando... E a gente poderia chamar de mal também, né? Assistam aí a rádio, né? O programa que a gente fez na rádio. Mas a gente poderia chamar a dimensão do trágico, a dimensão do mal. E o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que é um problema para a nossa cultura e para o nosso psiquismo, para os nossos processos emocionais, para nossa alma, hoje em dia. A ideia de que vai ficar tudo bem. Que aí você cria uma ideia de uma positividade tóxica. Positividade tóxica. E os contos de fadas, digamos assim, roots, não fica tudo bem. Assim, não fica tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, por que eu falei da Pequena Sereia? Porque a Pequena Sereia, ela faz... Ela é uma sereia. Então, ela tem uma vida longuíssima comparada à vida humana. Ela vive 300, 400 anos. Só que ela não tem alma. Né? Segundo, é um conto cristianizado, sim, né? Sim. Ela não tem alma. Até o nome do autor, né? Christian. Pois é. Agora, a Pequena Sereia, ela passa por um processo de apaixonamento, né? Ela tem uma linda voz. E, gente, ela é uma sereia. Assim, ela é uma sereia, ela é um ser encantado. Mas ela faz um sacrifício enorme, né? Para ir atrás daquele amor. Que sacrifício é esse? Ela sacrifica a sua voz. É muito simbólico. A sua voz, a sua fala, né? Que era linda, né? Ela sacrifica a sua voz para ganhar pernas, para poder correr atrás do príncipe. E o príncipe,
Posso contar um spoiler? Pode, Tem séculos pode. já essa Não, história. eu acho que é justo, né? Tá. Na versão original, né? O príncipe, ele não é um sádico, ele não é um perverso, ele não é mau, mas ele não a ama. Ela é rejeitada. E aí ela perde a essência dela. Ela perde a voz dela e no fim da história, desculpa, gente, ela perde a vida dela. É. Né? O pacto dela com a bruxa é que ela teria que fazer com que o príncipe a amasse, senão ela se transformaria em espuma do mar. E ela se transforma em espuma do mar. Né? Então, assim, por que não, assim, não é meu favorito porque, puxa, que história agradável. Não foi isso que eu quis dizer. Simbolismo que ela Mas, traz. assim, por que simbolicamente eu acho ele tão poderoso? Vou fazer um parênteses aqui. Eu sou psicanalista e às vezes eu sinto que muito do meu trabalho passa um pouco por isso, né? O universo não te deve nada. A vida não vai ser lindíssima. Você vai enfrentar vários desafios. Você vai ser rejeitado. A vida é dura. E a gente tem que aprender a não se destruir e nem se oferecer como objeto de abuso para o outro, nem entregar a nossa voz e suportar, para a gente não virar espuma, para a gente não se desfazer no ar. É tão trágico, mas é tão sábio. Tem uma sabedoria tão fundamental, é tão lindo. Assim, a vida não é linda, mas é tão lindo isso. Assim, a gente, talvez, assim, não sei vocês, a minha geração, eu fui princesa Disney completa, total. Eu vivia fantasiada de Branca de Neve. Eu vivia, era minha roupa normal para ir para a escola, o tempo inteiro, né? A gente foi educado porque nossos pais fizeram o melhor que eles puderam. Estavam tentando nos proteger do quê? Da morte, da rejeição, do sofrimento. Mas é impossível. É impossível. Isso tudo faz parte da vida. Eu acho que os contos de fadas, assim, versão raiz, eles tinham essa função de nos apresentar a essa dimensão. Então, eles não têm final feliz. Eles têm só um final. É quase como a vida como ela é. Viver é melhor que sonhar. É verdade, né? O sonho a gente vai ficar sempre ali no plano daquilo que poderia ser real, mas que não é real. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de provocar assim, jogando um gancho aqui para outra conversa outro dia, o que a esperança estava fazendo na caixa de Pandora, que era a caixa de todos os males. Tinha morte, doença, não sei o quê, e a esperança parece ser um mal, então, né, pessoal? Quase como se fosse uma tortura psicológica, né? Tortura. Você tá sempre esperando que alguma coisa fique melhor, mas nem sempre vai ficar melhor. Pois é, doutor Freudinho falou que a gente tinha que a gente tinha que abrir mão das grandes excitações para a gente poder curtir a vida normal. Boa. Nós falamos 1 milhão de coisas, né? Muito bom, mas acho que foi importante. Ó, tem uma pergunta aqui da sua companheira de turma, Regina. Olha lá. Por que hoje vemos tantas releituras de contos de fada e de fábulas e poucas histórias criadas do zero? Estamos em um tempo em que não cabem novos contos, novos reinos, novas criaturas? Nossa, que pergunta boa. Todas as perguntas são boas, pessoal, é muito bom. De novo, meus 2 centavos, o que eu acho? Eu não acho que a gente não está criando. Não acho. Eu só acho que a gente está criando coisas terríveis. A gente cria muito. Olha para a nossa indústria da cultura, do cinema, da série. A gente cria o quê? Apocalipse zumbi, apocalipse de doença, Armagedon. A gente está criando, assim, uma série de contos, né? Modernos. Que estão muito associados à nossa incapacidade de conseguir ver um futuro redentor. A gente está conseguindo contemplar o fim. Trágico. Né? Mas isso é criativo, né? E se a gente se a gente não está conseguindo imaginar o bem, a redenção, o paraíso perdido, qualquer coisa, isso é um material de pesquisa pra gente. É bem interessante pra gente. Será que a gente não está voltando pra raiz, não? Os contos voltando a ser trágicos? Pois é, quando tudo morre, qual é a opção? É renascer, né? Talvez em alguma... Eu não sei, gente, eu não sou uma criatura iluminada, adoraria, mas eu vejo que sim, que a gente tem uma monotemática, sabe? Eu acho que a gente está num momento apocalíptico, emocional, literário, na indústria do cinema. A gente está criando pra caramba, só que a gente está criando zumbi. A gente está criando
The Last of Us, né? Fungos que vão matar todos nós, esse tipo de coisa. Desde 2012, né? O fim do mundo, muita coisa. Procurem aí, deem um Google. É muita produção da cultura com temas de apocalipse. Isso significa que a gente está numa crise da imaginação. Talvez em algum momento a gente consiga imaginar o que vem depois do fim, né? Talvez nada, mas talvez o recomeço. E engraçado como a gente está elegendo mitos modernos de apocalipse diferentes, né? Então a gente tem a história do fungo, uma história que tem alguns contos ali no período medieval que a gente vê a galera falando, né? Sobre os fungos vão matar, tem aquele famoso caso lá das pessoas que dançaram até morrer. Eu pensei nisso também. É algo ali que demorou-se muito tempo para descobrir. Mas hoje a gente está olhando para... Acho que tem 2 lugares assim que a gente está agora elegendo como vilões. Dentro do espaço do desconhecido humano, o que o humano já conhece, ele não consegue mais criar uma mitologia em cima daquilo. Então ele precisa ir para o desconhecido. Então a gente começa a ver a cultura da mitologia da destruição pelos extraterrestres. Que é a grande fronteira mitológica agora do desconhecido. E o segundo caminho é a inteligência artificial. Boa. Que é o novo... Porque, lá tem lá o Exterminador do Futuro, agora tá virando verdade, a gente vai ter a inteligência artificial tomando conta do mundo. E é muito legal quando a gente estuda... Quando a eletricidade se tornou acessível... O quanto a eletricidade era o grande vilão. Tem charges da época de pessoas morrendo eletrocutadas na rua. E hoje é olhar para os ETs e olhar para a inteligência artificial, porque ainda é algo que não é bem compreendido pelas pessoas. Eu acho, né, pegando a pergunta da Regina, a gente está criando, sim. E talvez a gente está, de novo, nessa coisa do monotemático. Eu tenho uma teoria, ou uma hipótese, de que a humanidade ela não é muito criativa. A gente tem mitos de dragões em várias culturas. Sim. A gente tem mitos de vampiros em várias culturas. Sim, precisamos falar sobre isso, inclusive. A gente tem construção de pirâmides em várias culturas, só porque era a forma geométrica mais fácil de construir naquela época, porque você tinha uma base super grande para suportar o peso. Hoje a gente modernamente construiu um prédio de mais de 1 quilômetro de altura, isso que é um feito, né, de construção. Mas eu acho que a gente repete... Enquanto humanidade, a gente quando estuda os símbolos a fundo, eu estava falando isso outros dias, falei, me traga uma mitologia na Terra que não tem uma árvore que seja sagrada. Talvez um povo que vive no Polo Norte, que não tem árvore, talvez eles não tenham a referência, mas até povos nômades do deserto usam árvores como uma coisa sagrada. A gente repete, talvez conte com roupas diferentes, mas no fundo, eu não vejo muito a gente ser tão criativo assim com os mitos. Eu acho que a gente se acostumou a contar a história humana da mesma forma, com óticas diferentes. Você consegue pensar alguma coisa que fuja muito do que já é tradicional, de fim da humanidade, de apocalipse, de árvores, de vampiros, de dragões, coisas que sempre se repetiram na história? Você consegue ver alguma coisa que fuja muito disso? Eu acho isso muito. Eu acho. Eu acho, assim, se a gente for parar para estudar a história das mitologias, a gente pode ir pelo que é comum a todas elas e a gente pode... Se a gente for estudar o comum, a gente vai achar rapidinho assim. Se a gente for estudar a diferença, a gente vai ficar muitas vidas estudando, né? Tem esse ponto. Mas fazendo coro aí a um filósofo que agora não me lembro o nome, quando a gente está quando o velho morreu, né, e o novo não nasceu, quando o velho já foi, né, e o novo ainda não está pronto para ser parido, graçam sintomas mórbidos, né? Então, assim, se a gente está numa repetição, e se a gente for pensar, e se essa repetição for mórbida, tal como todas as outras já foram, tal como muitas narrativas de apocalipse já existiram, a tendência, pensando aqui na trajetória dos arcanos maiores do tarô, é que a gente daqui a pouco volte pro louco, né? Que a gente recomece a trajetória. E ela... Sim, se ela for igual, digamos assim, a gente voltar a falar de sereias e vampiros e pirâmides e árvores universais e deuses dos raios e trovões e tempestades e deusas da terra e da fertilidade e da agricultura. E se a gente voltar para isso de novo,
Certamente, ainda que tenha uma repetição aí que a gente não seja tão criativo, digamos assim, nessa parte estrutural, essa repetição vai trazer uma diferença. Né? Todas as deusas da fertilidade, por exemplo... Elas têm pontos em comum. Elas têm pontos em comum e a gente pode pensar, estamos falando do arquétipo da grande deusa. Mas elas são muito diferentes. Né? Todos os deuses celestiais... Pega Yahvé, Thor, Odin... Zeus, Indra, Marduk, e a gente pode falar, é o arquétipo do grande Deus. Mas vai estudar todos eles a fundo para você ver que você não vai passar a sua vida inteira estudando isso. Então, eu acho que a gente a gente não é criativo e ao mesmo tempo. A gente é mórbido, mas tem esperança ao mesmo tempo. A gente está no fim e no começo ao mesmo tempo. Eu acho que nós somos uma criatura curiosa, né? A gente comporta essa ambivalência e essa tensão, e essa dualidade, e essa unidade, e a gente explode com isso e briga e fica tentando lidar com isso. Mas esse combate, assim, essa tensão entre essas forças, elas nos compõem. Então, a gente é pouquíssimo criativo. Mas aí a gente cria um criador de criaturas que nos faz a sua imagem e semelhança. Talvez a gente é bom em pegar o barro para fazer a primeira imagem e depois a gente vai criar histórias para esse barro ganhar vida. Pois é, e olha a diferença entre as estátuas, né? Todas elas são alguma coisa assim... pega um Davi do Michelangelo. Quantas estátuas assim existem nesse tipo? Muitas, né? Muitas, Virou né? um referencial e a partir dali tudo se tornou... E cada uma delas... Tem a sua vida própria, sua história própria. Pois é, eu acho que assim, a gente pode se contentar com a nossa mediocridade nesse sentido. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Peraí que eu acho que eu perdi. Estão perguntando para você o que você acha... Ai, meu Deus. Dos contos de fadas modernos da Marina Colasanti. Você conhece ela? Eu não acho nada, eu não conheço ela. Então a gente vai ter que deixar isso para uma próxima vez pra gente perguntar isso. Vou dar uma olhada, pessoal. Obrigada pela dica. Vou dar uma pesquisada, a gente conversa sobre isso depois. Muito bom. Você falou dos vampiros. Amo. Esse mito comum aí a todas as culturas que de alguma forma ali, vampiros com aquela questão mais europeia, quase com Drácula de Bram Stoker, ou até uma lâmia que vem de uma cultura mais oriental. O que você traz pra gente sobre os vampiros? Eu acho que para falar de vampiro a gente vai precisar de uma conversa longa. Então acho que hoje seria legal a gente dar uma temperada nesse banquete para servir ele outro dia. Isso, vou dar aqui um tira-gosto, né? Eu acho que o vampiro, ele é tipo o demônio estilizado, né? O vampiro, ele é um monstro, né? Assim, se a gente for pegar o Drácula é um monstro. Sim. Né? Ele é um monstro, mas ele é um monstro tão simpático. Tão sedutor. Tão sedutor, que ao longo, assim, da história das culturas... Ele, assim, ele foi representando, ele foi incorporando, personificando, essa é a palavra, muitas coisas diferentes. Então, assim, certamente, assim, sem sombra de dúvidas, isso a gente pode colocar como paradigma básico, ele é um parasita. Sim, total. Ele se alimenta de sangue, de força vital. Exatamente. Mas vários deuses aí muito importantes, de religiões muito importantes, assim, centrais e existentes até hoje, por muito tempo receberam sacrifícios de sangue. Então eu acho que o vampiro é aquele demônio simpático que nos mostra a nossa própria idiosincrasia, a nossa própria contradição. Muitos deuses bons preferiam sacrifícios de sangue a sacrifícios de frutos e pães, por exemplo. Quando a gente pega o Deus do Velho Testamento... A gente está falando aqui da história de Caim e Abel. Não é mesmo? Então, assim, o vampiro, ele se alimenta de sangue. Se a gente for fazer uma conversa sobre a história dos sacrifícios, o sacrifício de sangue, ele é um sacrifício fundamental. É a vida. O vampiro, ele é imortal, sempre vivente, eterno. Quem mais é imortal, sempre vivente e eterno? Grandes deuses. Né? O vampiro... Ele, assim, e aí a gente tem que viajar com ele no tempo,
A gente tá falando de que a gente tá falando do Drácula, a gente tá falando do Nosferatu, a gente tá falando do Louis, do Lestat, da Anne Rice. Cada um tem o seu jeitinho. Mas é interessante, porque a hora eles incorporam a cultura clássica, eles são sofisticados, eles são vitorianos, eles se vestem bem, eles são eruditos. Gente, o Louis é uma figura maravilhosa, né? Ele é um vampiro arrependido, ele é um vampiro conflituado moralmente, subjetivado, né? A complexidade do Louis poderia ser a complexidade de um carnívoro que acha moralmente correto ser vegetariano. Né? Então, assim, eu acho que essas figuras... Enquanto você tem um Lestat do outro lado, falando, não, abraça a natureza. Abraça a sua natureza e toca violino, sei lá, né? E bebe vinho, vira um aristocrata, vinho de sangue. Então, a figura do vampiro, assim, qual é o mérito, eu acho, do vampiro? Ele é um monstro. Ele é o demônio. Um demônio, um daimon. Mas ele é um demônio simpático. E ao ser algo simpático, ele é um espelho. Ele tá humanizado nesse ponto. Ele tá humanizado. E ele nos possibilita olhar para nossa monstruosidade. Ele nos possibilita contemplar... Até abraçar ela. Ou isso. Ou aceitar, né? Ou aceitá-la. Aceitar esse ponto de que a gente, no fundo, pode ter os nossos monstros também. Até onde a gente é parasita. Em todos os pontos, né? Quando a gente parasita emocional de alguém, quando a gente parasita do financeiro, ou quando a gente é do próprio planeta. Né? Muito bom, muito bom. Bom, a gente já tem aí um papo para as próximas. Com certeza. O pessoal, quer ver? Eles falaram... teve alguém aqui que falou pra gente, mais uma sugestão. Fala, eu quero ver esses dois falando dos deuses americanos do Gaiman. Neil Gaiman, ótimo, também quero. A gente pode pegar e falar sobre isso, que eu acho que isso é bem legal, até a visão que ele traz ali de... vamos falar de Sandman também? Podemos, acho que vai ser bem bacana. Legal. A gente coloca na nossa lista. A gente tá com assunto para ficar tem uns 3 anos aí de assunto. Então, se você não sabe, se você caiu de paraquedas aí, chegou no meio da live, a gente tá encerrando a nossa live, infelizmente, passou muito voando, tinha mais 1 milhão de coisas para falar, mas a boa notícia é a seguinte... toda a última quarta-feira do mês, o programa vai ser feito sempre entre eu e a Júlia. Então, abre para nós aí, Doni, abre os dois aqui, ó. Então, eu e a Júlia estaremos aqui todas as últimas quartas-feiras do mês fazendo um programa na rádio e logo em seguida fazendo um podcast aqui. Então, a gente vai trazer esse bate-papo aí que a gente fez hoje, trazer as visões, trazer, né, essa profundidade dos temas. E aí vocês também podem ir sugerindo temas legais, que nem o pessoal sugeriu agora, os deuses americanos. Adorei. Uma baita tema pra gente tratar aqui. Então a gente já tem um monte de temas aqui pra tratar. A gente vai trazer também não só histórias de contos de fadas, mas a gente combinou de trazer muitas histórias de deusas aqui também pra analisar essas histórias dessas deusas. Então, gente... Fiquem sempre ligados aqui no canal, porque a gente sempre na última quarta do mês vai estar com a Júlia aqui pra gente falar desses assuntos, fazer esse bate-papo legal. E aí vocês já vão pensando aí nas perguntas que vocês têm, nos temas que vocês querem ver nós dois debatendo aqui, trazendo um aprofundamento a eles. E é isso, né? Quero recados finais pro povo que tá aí te assistindo agora. Falem comigo, mandem perguntas, mandem questões. Eu acho que a gente floresce, frutifica e potencializa nesse diálogo. Então, Léo e pessoal do canal que está acompanhando, muito obrigada. Eu estou muito animada para falar sobre tudo isso e um pouco mais com vocês. Maravilha, ó, já um monte de fã de Sandman aqui falando. Eu quero Sandman, por favor. Eu também. Traremos. Acho que é um baita de uma mitologia moderna. Sim. Que ficou muito bem feita e que alcançou o seu espaço de mitologia mundial, né? É difícil, pelo menos a gente que conhece o trabalho, não conhecer o trabalho do Gaiman com Sandman, com os deuses americanos e tudo. É uma pena que a gente tá falando das Brumas de Avalon, né? Esses dias eu descobri umas coisas da autora que me chocaram. Eu sei, notícia velha. Velha, mas eu não sabia. Tipo, aí você começa a ver, tem que ter esse cuidado muito, né, de separar a obra do autor. Tem que separar. É uma pena. Senão, é decepcionante, mas a gente tem que separar as brumas da autora. Enfim, quarta-feira que vem estarei aqui novamente. Eu não lembro agora, quarta-feira que vem já estaremos em abril, né? Teremos, acho que um lançamento de um livro aqui, se eu não me engano, eu vou confirmar para vocês, mas acho que semana que vem o André Mantovani vai estar aqui lançando um livro sobre a inveja.
Olha que bacana, é um tema que eu adoro estudar, a inveja. É o único pecado capital que ninguém tem orgulho de admitir. Todo mundo fala, eu sinto raiva, eu sinto orgulho, eu não sei o que, mas inveja é aquele que a gente varre para baixo do tapete, porque parece que é feio falar dele. A gente vai falar da inveja, se eu não me engano, na semana que vem, mas já saibam que aí no fim de abril estaremos aqui, eu e a Júlia de novo, para trazer esses temas aí que vocês gostaram. Então, beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma vez, Júlia. Doni, valeu aí pela operação. Valeu, pessoal. Nos vemos até quarta que vem. Tchau, tchau.